Só um resumo breve do que aconteceu hoje. Gostei muito da Malu Gaspar levando uma indireta do Rui Costa ao vivo lá na Globo News. E o Rui Costa foi muito correto, ou seja, se todo mundo que teve qualquer tipo de relação com o Vorcaro, antes dele ser mal falado, se todo mundo que tá nessa situação é bandido, então todos aí da Globo são bandidos. Inclusive a própria Malu Gaspar seria, porque o Vorcaro participou de eventos da Globo e ainda mandou um abraço pra ela no evento. Ministro, o senhor defendeu aí claramente que se investigue a gestão do Campos Neto, aí no caso do Master, né? Mas existem outras conexões também, uma delas, que tem aparecido muito na mídia, diz respeito ao Supremo Tribunal Federal. E eu queria saber qual é a posição do governo Lula em relação a isso, se vocês têm discutido essa questão, até onde o governo acha que as investigações devem ir, se elas deveriam, se a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República deveriam investigar ministros do Supremo. Olha, eu acho que é evidente que as investigações é que vão mostrar todo o cenário para a imprensa e para a população. O que até aqui, na minha opinião, está claro o responsável central por essa pessoa ter virado banqueiro chama-se Campos Neto e sua diretoria do Banco Central, que, por sinal, 2 diretores estão de tornozeleira por ordem judicial, porque ficou comprovado que eles estavam recebendo vantagens indevidas em não fiscalizar o banco. E me parece que a imprensa também, já vi várias matérias sobre isso, o que eles foram buscando é fazer contratos com políticos, com advogados, eventualmente com pessoas próximas a juízes, para se blindar. E é evidente que muitos desses contratos poderiam ser, eventualmente, contratos preventivos, que ele fazia até patrocinando. Ele patrocinou muitos programas jornalísticos de jornais, de blogs, de TVs. Ele saía numa gastança de patrocinar muita coisa, porque ele queria ter uma teia de blindagem. E não necessariamente coisas que ele patrocinou. Se ele patrocinou um programa de televisão, se ele patrocinou algum evento, alguma palestra, não necessariamente alguém que está sendo patrocinado tinha algum conluio com ele nesses crimes que ele cometeu. Essa questão que ele comentou agora é central. Ou seja, que o Vorcaro saiu tentando se aproximar do poder com uma expectativa de que aquilo o beneficiaria no momento que ele precisasse. Isso é inequívoco, isso todo mundo sabe. Agora, por exemplo, no caso do Alexandre de Moraes, tem que sair, tem que aparecer a decisão do Alexandre de Moraes que favoreceu o Banco Master ou que favoreceu a pessoa física de Daniel Vorcaro. Sem isso, ou seja, só com a expectativa do Vorcaro, você não fecha a corrupção. Né? Esse que é o ponto central que eu sempre tenho falado aqui. Por enquanto, o caso do Master continua focado em quem botou R$1 bilhão, né, no caso do estado do Rio de Janeiro, já sabendo que o banco estava podre. Por que pegou o dinheiro dos aposentados e colocou no fundo do Daniel Vorcaro? Recebeu alguma propina? Isso tem que ser esclarecido. Por que o Ibanez faliu o Banco de Brasília colocando dinheiro no Master? E tal. Isso continua sendo a corrupção do caso Master. Até o momento é isso. E tem que investigar o Campos Neto. O próprio Rui Costa explicou muito bem. Ou seja, o Master ganhou autorização para funcionar durante a gestão do Campos Neto. Tudo isso aconteceu na gestão do Campos Neto. Em que momento foi autorizado que o Vorcaro comprasse e virasse banqueiro? Qual foi o momento que ele virou banqueiro? Porque para alguém virar banqueiro, não basta chegar e fazer um contrato, eu quero comprar esse banco. O Banco Central precisa autorizar. Em fevereiro de 2019, anote essa data, fevereiro de 2019, ele tem o pedido de compra do banco negado. Ele pede, eu quero virar banqueiro. O Banco Central disse, não, você não tem dinheiro, não tem lastro econômico e financeiro para virar banqueiro. E nega em fevereiro. Pois bem, em outubro, depois de mudar o presidente do banco, que Campos Neto assume, e depois de mudar alguns diretores, em outubro, muda-se o parecer e autoriza ele a comprar o banco. Veja bem, no mesmo ano, fevereiro, o relatório técnico diz, você não tem condição financeira de comprar o banco. Fevereiro. Em outubro, diz, está autorizado a comprar o banco. O que aconteceu em poucos meses para mudar da água para o vinho? E por que se autorizou que ele virasse? O que foi que aconteceu? Ele dobrou de tamanho todo ano. Todo ano o banco dobrava. Dobrou de 2019 para 2020, 2020 para 2021, 21 para 22, ele foi dobrando de tamanho. Tudo sob a gestão de Campos Neto e sobre os 2 diretores que hoje do Banco Central estão de tornozeleira. Então o centro da questão é esse, que é um grande responsável. Quem é que deveria fiscalizar, tinha a obrigação de enxergar o que estava acontecendo embaixo da gestão dele? A diretoria do Banco Central e o presidente do Banco Central. Pra gente fechar aqui uma curiosidade, eu vi aliás, viralizou, uma entrevista da Tereza Cristina, que foi a ministra da Agricultura do Bolsonaro, e ela, numa entrevista pro Estadão hoje, dizendo o seguinte: Brasil já deveria ter políticas para elevar a produção interna de fertilizantes
diz Tereza Cristina. E todo mundo ficou chocado com o cinismo dessa mulher. Isso aqui é uma coisa assim, é impressionante. Porque ela foi perguntada em função do fechamento do Estreito de Hormuz, lá passa por volta de 30% dos fertilizantes do mundo. E aí expôs novamente essa questão que o Brasil é dependente de importação de fertilizante, uma parte que vem ali do próprio Golfo Pérsico, dos países produtores de petróleo, ali, Kuwait, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, todos eles ali, principalmente o Catar, na parte de fertilizantes nitrogenados. E totalmente dependente de Rússia e Bielorrússia para fertilizantes com base em potássio, fósforo e etc. Mas aí, o pessoal relembrou, né? Petrobras, matéria aqui de 12 de março de 2022, Petrobras fechou 3 fábricas de fertilizantes nos últimos 4 anos. Com queda na produção interna, o Brasil ficou mais dependente do adubo importado da Rússia, atualmente em guerra com a Ucrânia. Era uma política deliberada do governo Bolsonaro fechar as fábricas de fertilizantes porque elas não eram muito lucrativas, algumas davam prejuízo e tal. Então, se olhava menos essa questão de soberania nacional, de independência e tal, e olhava somente questão de planilha de custo, ou seja, isso aqui dá lucro ou dá prejuízo, ponto final. Né? Como o fertilizante não dava o lucro que se esperava e tal, até porque o fertilizante nitrogenado usa gás no Brasil é caro, então era mais barato importar e tal, eles cortaram as fábricas aqui do Brasil. E aí vira essa mulher agora falar um negócio desses. E tem uma matéria da Reuters, dia 2 de março desse ano agora, tá? 2026. Ela destaca ali no título Retomada da produção. E aí a matéria diz: Petrobras já vende fertilizantes a diversos estados e mitiga riscos com guerra. As unidades da Bahia e Sergipe voltaram a operar nos últimos meses e já atingiram 90% da capacidade, disse a companhia em e-mail à Reuters. Porque o Lula não leva só em consideração essa questão de planilhas, se está dando lucro agora ou não está. Ele leva também em consideração a questão geopolítica, a questão de independência, ou seja, mesmo que não seja tão lucrativo assim, mantém funcionando. Porque gera emprego, porque no momento de fechamento do mercado internacional você tem aqui a produção. Né? Então é outra visão.